Uma sequência geométrica que é dita alternada. Essa daqui, ó. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, e assim por diante. Quem é o A? Tem o A menos 1. É menos 1 elevado a N, tá? Menos 1 elevado a N. Dá essa aqui. Menos 1 elevado a 0 dá 1, e assim por diante. Agora, nós já sabemos o seguinte. Se o A está entre menos 1 e 0, vamos lá. Vamos lá. Se o A está entre 0 e 1, então, quem é o limite de A elevado a N com N tendendo a mais infinito? Ou seja, qual é o limite da sequência geométrica quando A está entre 0 e 1? Qual é? Quanto? 0. Isso é 0. Tá? Porque a sequência geométrica, ela, nesse caso, ela é definida, é uma sequência definida pela função exponencial f de x igual a A elevado a x. Que é uma função definida por uma sequência. Vocês já viram. Tá certo? F de x igual a quê? A elevado a x. Entendido? Essa sequência, ó, essa sequência aqui é definida por essa função. F de x igual a quê? A elevado a x. Tá? Porque aí, quem é o A elevado a n? Quem é? É o f de n. E se A está entre 0 e 1, qual é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? 0. Portanto, quem é o limite de f de n com n tendendo a mais infinito? 0. Tá? Então, se A está entre 0 e 1, aqui não. Bem, vamos às outras possibilidades. Se A é igual a 1, então quem é o limite de A elevado a n com n tendendo a mais infinito? Isso é o limite com n tendendo a mais infinito de 1. Que é quanto? Função sequência constante, não é? Que é quanto? 1. Então, quando A está entre 0 e 1, a sequência geométrica converge. Se o A é igual a 1, a sequência geométrica converge. Agora vamos ver o seguinte, se o A é maior que 1. Então, mesmo resultado. Se o A é maior do que 1, a função que gera a sequência, a função f de x igual a A elevado a x, para A maior do que 1, quem é o limite de A elevado a x com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Portanto, quem é o limite da sequência gerada pela função exponencial de base A, que é essa daqui? Quem é o limite disso aqui com n tendendo a mais infinito? Quem é? Mais infinito. Ok? Se o A é 0, vamos para cá. Se o A é igual a 0, então, tá?
quem é o limite se o A é igual a zero? Não tem essa vírgula. Então, quem é o limite de A elevado a N com N tendendo a mais infinito? Quem é? É o limite com N tendendo a mais infinito. A partir de uma certa ordem, todos os termos são iguais a zero. A partir do segundo, todo mundo é zero, né? Então, o limite disso é o limite de zero, que é zero. Agora, se o A é igual a menos 1, então, quem é a sequência A elevado a N? Quem é? Isso é 1. Se o N é par e é menos 1, se o N é o quê? Ímpar. Daí, a sequência A elevado a N, N maior que a zero, não é de Cauchy. Não é de Cauchy. E, portanto, não converge. Não converge. E olha, ela não converge e o limite não pode ser nem mais infinito, nem menos infinito, porque ela é uma sequência limitada. Se o limite fosse mais infinito, ela não seria limitada superiormente, mas ela é limitada superiormente. Então o limite não pode ser mais infinito. Se o limite fosse menos infinito, ela seria limitada, ela não seria limitada inferiormente, mas ela é limitada inferiormente. Então, não converge. Ou seja, é um caso que ela não converge, mas não existe o limite. Aqui, ela não converge, mas o limite é quanto? Mais infinito. Ó, tá? Só ressaltar aqui, neste caso... Só ser limitada não é suficiente, né, para como é? Como a sequência não é monótona. Exatamente, ela não é. Se ela é crescente limitada superiormente, ela converge. Se ela é decrescente limitada inferiormente, ela converge. Neste caso, observe, não existe limite de A elevado a N, com N tendendo a quê? A mais infinito. O segundo caso, qual é? Se A é menor do que menos 1. Então, negativo, menor que menos 1. Então, quem é A elevado a N? A elevado a N. Tá? Se o N é par, então, o módulo de A, observe o seguinte, o módulo de A é maior do que 1. Pode observar, o módulo de A é maior do que 1. Ah, faltou um caso antes disso. Qual é? Qual é o caso? Qual é? Se o A está entre menos 1 e 0. Se o menos 1 é menor do que A, que é menor do que 0. Tá? Então, o que eu posso afirmar sobre o módulo de A? Então, o módulo de A é menor do que 0 e é menor do que 1. Daí, o limite de quem? O limite do módulo de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, é igual a quanto? Pelo primeiro resultado aqui, ó. Módulo de A está entre 0 e 1, então isso aqui é 0. Ou seja, o limite, que a enésima potência do módulo é o módulo da enésima
potência. Assim, como o módulo de A elevado a N tem limite zero, o limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, também é zero. Ou seja, se o A está entre menos 1 e 0, se o A é maior que menos 1 e menor do que 1, melhor dizendo, tá? Porque juntando aquele lá primeiro, ó, juntando o primeiro que está aqui, ó, juntando esse aqui, tá certo? Com esse. E com esse, você tem que a sequência geométrica, ela converge se o A é maior que menos 1 e é menor do que 1. E o limite é quanto? 0. Mas ela converge também se o A é igual a 1. E qual é o limite? 1. Agora, vamos ao último caso. Se o A é menor que menos 1, então, duas coisas. O módulo de A é maior do que 1 e você tem o seguinte. O que é que acontece com A elevado a N? A elevado a N é o módulo de A elevado a N, se o quê? Se o N é par. É positivo, né? E é igual a menos o módulo de A elevado a N, se o N é ímpar. Daí essa sequência, daí a sequência A elevado a N, ela não é limitada superiormente, porque o que acontece com esses termos quando o N vai a mais infinito e o N é par? Isso vai a mais infinito. E o que acontece com isso aqui quando o N vai a mais infinito, sendo o N ímpar? Menos infinito. Ou seja, essa sequência, ela não é limitada superiormente, nem inferiormente. Logo, não existe limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito. Por quê? Porque o limite não pode ser um número real, porque se o limite fosse um número real, a sequência teria que ser limitada, coisa que ela não é. O limite não pode ser mais infinito, porque se fosse mais infinito, ela seria limitada inferiormente, coisa que ela não é. Nem o limite pode ser menos infinito, porque se o limite fosse menos infinito, ela seria limitada superiormente, coisa que ela também não é. Então, sintetizando, tá? Você tem o seguinte: quem é o limite de A elevado a N com N tendendo a mais infinito? Isso é igual a quê? Isso é igual a quem? Isso é igual a mais infinito se o A é maior do que 1, tá certo? Isso é igual a 1 se o A é igual a 1. E isso é igual a 0 se o A é maior que menos 1 e menor do que 1. Então essas são as possíveis, tá? São os possíveis limites para a sequência geométrica, A elevado a N. Fora disso, o limite não existe. Entendido? Fora disso aí, o limite não existe. Tá? Fora disso aí, o limite não existe. Não há como calcular o limite. Só tem convergência quando o A é 1 ou quando o A está entre menos 1 e 1. Maior que menos 1. Fora disso, não tem limite, tá?
Entendido? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, está tudo feito sobre a sequência geométrica. Tá? Exemplo, limite de 1/2 elevado a n. Não. Ó, quem é limite de 1000 sobre 1001 elevado a n? Quem é limite disso aqui? Foi entender a mais infinito? Quem é? Aqui dá 0. Porque 1000 sobre 1001 é próximo de 1, não é? Mas é menor do que 1. Tá certo? Tá bom? Limite de 1.000.001 sobre 1.000.000, ó. Com n tendendo a mais infinito, isso aqui é elevado a n. Quanto é? Mais infinito. Por quê? Porque... Entendido? Digo. Só uma curiosidade, e o limite de 0,99999. O quê? Se a base for 0,99, é infinito dos 9. Não, mas isso aí é série, é outra coisa. Tá? A gente verá isso. Nós veremos isso aí, mais para frente. Tá? Ah, isso aí é o estudo de série. Entendido? Bem, já que você falou, né? Quer dizer, já está na sequência. Tem um resultado interessante, mas eu vou deixá-lo para depois. Se der tempo, eu faço aqui. Definição de série. Definição de série. Você entender o que é uma série. Uma série é um limite. Dada uma sequência. Uma sequência xn, n maior que ou igual a k, maior igual a k, o limite, olha que limite é que eu estou calculando, tá certo? O limite com n tendendo a mais infinito, bom, de xk mais xk mais 1 mais xn, entendido? Limite dessa soma aí, com n tendendo, porque isso aqui é uma sequência, ó. Xk mais 1 mais... Tá certo? Esse limite aqui, que é igual a quê? Que é igual ao limite, com n tendendo a mais infinito, de um somatório. Que somatório? Somatório com i variando de k, tá certo? Até n do xi, que é exatamente, ó, xk mais 1 até o xn. Isso aqui, claro que está aqui definido para todo n maior que ou igual a k. Esse limite aqui, ele é denominado, ele recebe o nome, ele é denominado série. Ele é chamado de série gerada pela sequência, a sequência dada, a sequência xn, n maior igual a k.
sendo denotado por isso aqui, ó, por xk mais xk mais 1, mais xk mais 2, mais xk mais 3, e quando não acaba, você bota pontinho, pontinho, ou por isso aqui, somatória, tá? De igual a k a mais infinito de x. As duas notações são aceitas, tá? Exemplo. Por isso é que se diz que uma série é uma soma de infinitos termos. Uma soma infinita, não. É soma infinita se esse limite for infinito. É uma soma de infinitos